Na aula anterior, nós paramos aqui. Agora eu vou mostrar como eu transferi o desenho para o capuz e a continuação da aula. Então, a partir de agora, nós estamos na aula 2. Eu abri aqui a costura e olha como fica. Por isso que eu quis mostrar para vocês como fazer esse detalhe com ele fechado, porque fica difícil de explicar desta forma. Assim não tem erro. Então, aqui eu abri. Aqui eu tenho um vinco bem do meio do meu capuz e no meu desenho também. Então, eu vou posicionar meu desenho aqui por baixo com 1 centímetro de distância dessa parte azul aqui, desse viezinho, até essa parte de baixo da boca. Eu vou ter 1 centímetro de distância. Se você não conseguir enxergar, tem um truque que você pode fazer. Se você tem mesa de vidro, coloca uma luz por debaixo, que você vai virar uma mesa de luz e vai ser super fácil. Ou prende na janela para você conseguir desenhar. O meu aqui dá para ver perfeitamente, então eu vou riscar por cima. Eu vou utilizar essa linha de crochê. Essa aqui é bem fininha, tá? E pode estar usando ela dupla também, assim, dobrada, que essa aqui é bem fininha. E é com ela que eu vou bordar aqui a minha carinha, que é bem delicada. Agora que eu tô com a minha carinha bordada, a gente vai fazer aqui o topo, a cabecinha da ovelha. O que eu vou usar? Eu fiz um molde aqui, ele tem 12,5 de largura por 7 de altura. Você dobra ao meio e risca. Tipo uma nuvenzinha, né? E aqui em cima arredondado, acompanhando aqui, ó, o desenho do capuz. Tá vendo? Aqui, vocês vão ver que tem um vinco, né, da marca aqui que eu deixei do capuz para poder centralizar tudo certinho. Ele passa um pouquinho. Não sei se dá pra ver, tá passando um pouquinho, mas é assim mesmo, é pra passar. Aí eu vou usar esse tecido aqui, que se chama Melton. Este tecido. Que ele parece um pelinho mesmo de ovelha, tá vendo? O que eu fiz? Eu peguei esse molde, risquei e cortei. Pronto, não coloquei intertela, não coloquei nada e não vou colocar. Eu cortei aqui certinho e vou posicionar aqui, bem no meio. Certo? Agora, eu preciso fazer as orelhinhas. Aqui também, quase uma folha, né? Eu fiz aqui 7,5 de altura por 6 de largura. Também você dobra ao meio, risca, deixa a base retinha. E tá aqui. Você vai cortar o tecidinho aqui, no caso azul, que é esse aqui, né? Se fosse de menina seria rosa ou estampadinho, do jeito que vocês quiserem. Eu tenho ele aqui e o Melton. O que eu vou fazer? Coloca direito com direito, costura meio pezinho de máquina e desvira. E dá uma passadinha e tá aqui, pronta a minha orelhinha. Eu vou dobrar a orelhinha assim, deixando meio centímetro, só um tiquinho assim. Ela vai ser posicionada bem aqui, você vai seguir esse vinco. Lembra lá no começo que a gente costurou, marcou, ficou certinho aqui o capuz? É lá que eu marco, tá? Bem de leve. Aí eu vou posicionar aqui para eu achar a posição da minha orelhinha. Feito isso, eu vou pegar um alfinete, não é pra ela entrar muito, tá, gente? Pra dentro aqui dessa cabecinha. Deixa ela um pouquinho pra dentro, não muito na ponta também. Aí você vai colocar um alfinete. Então, ela tá bem rente aqui ao vinco. Eu vou colocar aqui um alfinete, por quê? Eu vou passar, antes de bordar a cabecinha, eu vou passar uma costura reta aqui, para que ela fique bem presa. E vou fazer isso do outro lado também. E olha só, eu costurei. Lembra que eu falei que ia passar uma costurinha reta? Ó lá, tá preso. Assim não corre o risco de ficar andando quando você for costurar aqui. Qual que é a minha dica aqui? Eu vou fazer na máquina e vou mostrar pra vocês. Eu vou usar um caseado na máquina. Pode ser feito à mão. Você vai usar linha branca, que pode ser linha de costura, usar uns 4, 5 fiozinhos,
ou pode ser com uma linha de crochê bem fininha branca, com um fiozinho só para estar fazendo esse caseado, ou com meada também, que fica até melhor. E aí você vai fazer toda essa partezinha e vai deixar uma partezinha aqui aberta, que a gente vai colocar fibra, aquela fibra de almofada, para que essa parte fique gordinha. Mas aqui eu vou fazer na máquina. Gente, se vocês tiverem uma forma melhor de costurar, uma outra técnica, vocês façam aquilo que for mais fácil para vocês. Mas aqui precisa ter um caseado para ter acabamento, tá bom? A minha máquina é uma Janome, eu tô usando esse ponto decorativo 64 com 2,5 e 2,5 aqui a medida, tá? Que eu adaptei. Espero que dê para enxergar aí. Eu vou pegar a fibra, essa fibra siliconizada, siliconada, como vocês conhecerem, que é aquela de almofada. E eu vou colocar aqui dentro. Lembra, eu fiz o caseado, gente, eu fiz na máquina com linha de costura normal, tá? Eu vou colocar aqui e você vai colocar enchendo bem nos cantinhos, assim. Bastante cuidado, não é pra colocar muita, tá? É só pra dar mesmo o volume da cabecinha da ovelha. Vou prender essa boquinha aqui com uma costura reta, tá? Normal, bem no cantinho, bem na pontinha, tá? Então é isso. Olha que gracinha aqui a cara da ovelha. E eu já prendi aqui, ó, que graça. Aí você pode falar, mas Fabiana, não era mais fácil já ter feito, né, a toalha assim, o capuz cortado assim arredondado? Pode ser feito, se você quiser pode fazer. Eu prefiro desta forma, porque além de não ficar aquela costura do lado que eu não gosto, tá? Você tem um melhor aproveitamento do seu material, porque não é só isso que você vai estar cortando. Isso também implica no atualhado, que é um tecido muito caro, né? A felpa, principalmente aquela que eu tô usando, a veludada, e você cortando o capuz dessa forma, você tem um aproveitamento muito maior e muito melhor. O que eu vou fazer agora? Agora, a gente vai fechar a almofada, o capuz aqui, gente. Eu vou fechar primeiro desta forma. Lembra que a gente fez uma costurinha e desmanchou? Pois é, agora eu vou fazer, só que agora eu vou fazer com um retrocesso. Deixa essa parte aberta aqui por enquanto. Coloca aqui, ponta com ponta, e passa um pezinho de máquina, como a gente fez daquela vez que desmanchou. Agora passa certinho com retrocesso para ficar bem preso. E agora, eu tenho essa abertura aqui. Eu vou abrir, abre a costura. Você vai achar o meio bem certinho aqui da cabecinha da ovelha e vai colocar junto com a costura aberta com o fundo. Desta forma, gente, ó. Vê se dá pra entender. Tá assim, né? E eu vou colocar aqui bem certinho e vou prender. Eu vou costurar aqui na máquina, só que pra não ficar esse bico aqui, eu vou arredondar, entrar aqui arredondando, tá? Dos dois lados. Agora você vai pegar a parte do capuz da toalha, que já tá 55 por 25. E aqui a gente vai costurar, vai dobrar no meio. E vai costurar aqui com o lado, do lado aveludado. Eu vou costurar aqui em cima, porque esta parte é a parte que tem que ficar com a cabecinha do bebê. Por quê? Porque é a parte que seca, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui da ponta com retrocesso e vou vir aqui até sem retrocesso, tá? Com o pezinho de máquina, porque a gente vai fazer aquele mesmo esquema de cortar o biquinho. Então, vamos lá? Eu coloquei aqui esse alfinete aqui pra saber o meio, tá? Certinho, que eu já tinha marcado. Então, é desta forma aqui. Deixa eu prender, pra ele não escapar, né, do lugar. Pra eu poder fazer aqui a mesma coisa. Eu vou abrir aqui a costura. Deixa eu dar um pique aqui. Porque esse tecido atoalhado fica mais difícil. Eu vou abrir aqui a costura e vou fazer a mesma coisa. Eu vou contar 2 centímetros, 4 aqui, 4 ali, vou riscar e cortar. Aqui eu já risquei, já cortei.
Vou colocar bem certinho aqui, ó, ponta com ponta, bem centralizado. E vou passar uma costura aqui bem reforçada. E aqui também, tá? Porque senão vai abrir. Reforça aqui, passa de novo a costura, faz o retrocesso, abre e faz uma costurinha bem reforçada aqui. Aqui está. Eu já fechei aqui a costura. Passa um ferro abrindo, tá? A costura pra ficar com um acabamento bacana. E olha lá, que gracinha. O que eu vou fazer? A gente já tá na reta final aqui pra concluir este capuz. Eu gosto de colocar em todas as minhas toalhas, a não ser que o cliente, né, peça pra você não colocar, que eu acho muito difícil, este grilozinho de pompom aqui na ponta. Gente, dá um charme, fica tão lindo. E é o que eu vou colocar aqui. Eu vou pegar aqui dessa ponta, vou costurar aqui bem rente, tá? E olha que lindeza! Tudo que a gente coloca aqui fica muito lindo, né? Olha que gracinha! Agora eu vou ensinar o pulo do gato aqui para prender a parte da toalha para não dar confusão. O que eu vou fazer? Tô aqui com o meu atoalhado do avesso. Vou colocar esse direito aqui dentro. E pronto, gente. É só costurar. Você vai prender todinha essa parte. Se quiser alfinetar, alfineta para não entortar o seu capuz, para ele ficar bem certinho, meio com meio aqui. Eu gosto de marcar o meio desse para que ele fique bem certinho. Então, você alfineta aí e bora pra máquina pra gente prender este capuz aqui. Agora é o momento de, mais uma vez, dar uma boa limpada nesse capuz, tá? Porque acaba, é muita linha, fazendo muita sujeira. Lembrando, com a costura sempre aberta, passadinha. E olha aqui a mágica, gente. A parte aqui que enxuga, né? E o capuzinho. Mas fica certinho. Agora, eu vou fazer uma costurinha, prendendo aqui esse grilozinho. Bem rente, tá? Fazer uma costura reta aqui, bem rente, pra fazer um acabamento bem bonito. E olha aqui a costurinha. Deixa eu ver se dá pra enxergar. Fica, gente, um acabamento bonito. Você fala, ah, mas é muito trabalho. Gente, não dá trabalho. E simplesmente fica uma qualidade melhor dos seus produtos. Agora, a gente vai fechar aqui. Abre essa costurinha certinho, coloca a costura aqui com costura, coloca um alfinete e vem, passa uma costura reta aqui, bem na bordinha, tá? Bem na bordinha, você passa a costura reta. Aqui está, tudo fechadinho, bonitinho. Gente, faz sujeira mesmo, tá? Depois tem que limpar bem a peça, enquanto tá costurando, mas depois que tiver tudo pronto, com viés, fica perfeito. Aproveitei, já coloquei minha etiqueta, gosto de colocar aqui no cantinho, fica bem discreta. Olha que lindo. Agora eu vou pegar a toalha. Lembra lá no começo que a gente montou a toalha com a fralda? Então, aqui tá aquela parte daquela prega, lembra? O que eu vou fazer? Essa costura com essa costura aqui, eu vou prender. Você pode prender com alfinete. Você vai colocar certinho, para que ela fique desta forma, certo? Eu não sei se tá dando pra ver. Aí, eu prendi assim. Tá vendo que aqui vai ficar o aveludado com o capuz. E a fralda com a parte interna. Que aqui tá a fralda, tá vendo? Na toalha. E eu vou prender. E ela ficou desta forma. Olha lá. Aqui está a toalha. Agora, só falta o viés para acabamento. Tá praticamente pronta. Para o viés, eu vou usar... Eu cortei aqui 3 tiras, né? Na largura do tecido, que tem 1,40. Vai usar mais ou menos 2 tiras e meia, tá? Mas eu cortei 3 tiras de 5 centímetros de largura. E aqui eu quero mostrar pra vocês como que eu faço pra emendar.
eu pego aqui um pedacinho, essa pontinha, coloco assim, bem certinho a outra em cima, fazendo assim, tá? Um Lzinho. Aí eu venho aqui pro canto, pra essa quina, e vou costurar dessa quina até a outra quina do quadradinho. Se você quiser marcar assim, ó, dar uma vincada pra não ficar torto, você pode vincar, como eu tô fazendo aqui, tá vendo? Passa isso. E passo uma costurinha com um ponto bem apertadinho pra ficar... Apertado não, pequenininho, pra que fique bem discreta essa emenda. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou cortar o excesso, depois vocês vão abrir aqui com o ferro, tá? E ele fica desta forma. Olha só que bacana que fica, tá bom? Fica desta forma aqui. Pra colocar o viés, aqui é bem o meio aqui do capuz, tá? Que eu vou começar por essa parte. Eu vou começar pela parte do aveludadinho e não a parte de cima, porque aqui eu quero fazer o arremate, tá? Então, eu vou começar por aqui. Então, coloca direito com direito. Se você tem aquela máquina que coloca o viés, pode fazer. Aqui eu vou fazer da forma simples mesmo, sem nada. Agora aqui é pra finalizar, tá, gente? Aqui eu já virei a minha toalha. Tô ajeitando aqui o viés. Que eu vou costurar agora. Pra dar o acabamento final, certo? Que é essa parte aqui. Todinha que ficou em aberto, né? A gente costurou de um lado e agora a gente vai costurar do outro. Como? Termina sempre com essa parte aqui, tá? Que é em cima da fralda. Lembrando, gente, que aqui na lateral a fralda fica solta direitinho pra ficar um acabamento bem bonito e vem uma costura aqui bem no cantinho, pra que fique um acabamento bem bonito. Faz isso na volta toda. A toalha pronta. Olha que linda. Lembra que eu falei da fralda solta, que é muito mais fácil para poder estar secando o bebê. Lembrando que eu tirei todos os pelinhos, todas as linhas antes de dobrá-la, tá? E passei também, para ela ficar assim, bem bonita.